Vamos seguir nesse tema, falando sobre a saída de Dória da corrida presidencial. Agora, como convidado, vamos conversar com o deputado Coronel Tadeu, que é do PL aqui de São Paulo. Deputado, boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo aqui aos Pingos nos Is. Boa tarde, Vitor, é uma honra estar com você no programa e uma boa tarde para todos aqueles que nos ouvem e nos assistem também. Ô, deputado, e ao longo do dia o tom dos comentários em relação a essa desistência de Dória, especialmente dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, foi de ironia, né? Justamente por causa do baixo índice de intenção de votos que Dória tinha, né? E dizendo que isso não vai afetar significativamente a corrida pela presidência. Mas em outras disputas, como aqui no caso do governo de São Paulo, onde o governador Rodrigo Garcia tenta a reeleição, também nas disputas para deputado e senador, será que para os candidatos tucanos essa saída de Dória acabou sendo uma boa notícia, deputado? Eu não tenho dúvida, viu, Vitor, que foi uma excelente notícia. Você imagina agora o peso que está sendo tirado dos ombros do candidato do PSDB, que se fosse candidato, Dória teria que estar junto, e agora não sendo mais candidato, eu diria que foi arrancada uma âncora do pé do candidato do PSDB, o Rodrigo Garcia. Pelo menos agora eu acho que ele consegue andar um pouco mais livre de tantas maldades que o Dória fez, especificamente aqui no estado de São Paulo, e que estava tornando a candidatura do Rodrigo Garcia extremamente difícil. Não que vá facilitar agora, porque ele precisa agora fazer o seu marketing, dizer que ele não é o Dória, mas que até o presente momento era algo praticamente impossível. Deputado, a pergunta agora vem de Brasília, José Maria Trindade. Diga, Zé. Perfeito. Olha, deputado, essa pergunta do Vitor é muito importante porque eu vejo que o senhor é testemunha aqui no dia a dia a grande preocupação de formar bancadas, né? E ouvi de integrantes do PSDB da dificuldade do PSDB, inclusive, de manter a bancada. Estão falando aí num projeto para iniciar de São Paulo, com ali 10, o cálculo de 10 deputados. Nesse cálculo, o senhor acha que o PSDB vai conseguir manter a bancada ou está em dificuldades? Boa tarde, Zé. Prazer estar falando contigo. Eu acho que é muito difícil ainda. O nome do PSDB, especificamente aqui no estado de São Paulo, ele está muito deteriorado. Quando a gente anda pelo interior, e eu tenho feito muitas andanças por todas as regiões, São Paulo é muito grande, não há um lugar onde há um descontentamento muito grande com o PSDB. Sem contar que é um partido que está no comando do estado de São Paulo desde 1995, um longo período. Mas o Dória, ele conseguiu, com tantas medidas esdrúxulas que acabou implantando no estado de São Paulo, e eu aqui, na minha memória, vou lembrando, por exemplo, do fatídico projeto de lei 529, que foi aprovado e que, naquela época, tirou 80 milhões de reais das santas casas em plena pandemia, ele tirando um valor considerável que dava uma sobrevida para as santas casas, ele simplesmente retira, e no mesmo projeto de lei, em meio a toda aquela dificuldade do Covid, ele acabou aumentando impostos, em especial de insumos para o setor da agricultura e de produtos que compõem a cesta básica. E isso foi muito falado, desse aumento, né? Os deputados foram muito criticados, deputados estaduais, deputados federais, muito criticados pelo aumento que foi aprovado dentro da Assembleia Legislativa. E não é só a bancada federal que preocupa, tem também a bancada estadual na Assembleia Legislativa, que já foi muito grande. Então, o Dória, ele conseguiu com essa medida, essa é uma das, mas ele conseguiu com essa medida causar um desgaste muito grande ao partido naquele momento. Deputado, a pergunta agora é do Guilherme Fiuza. Deputado, boa noite. O período João Dória foi marcado por um festival de ações autoritárias que atropelaram os direitos das pessoas, indo de lockdowns e trancamentos desvairados, sem ciência alguma, até passaportes vacinais de vacinas em desenvolvimento. Quem é que vai pagar por isso, deputado? Boa tarde, Fiuza. Olha, o Dória é que não vai mais, porque eu acredito que ele foi definitivamente demitido da política. Ele foi eliminado desse jogo e não deve mais participar. E se eu estiver dizendo alguma coisa de errado,
eu me arrisco a apostar com quem quer que seja que o Dória sequer vai aparecer nessa corrida presidencial, nessa corrida ao governo do estado de São Paulo, porque ninguém o quer no palanque. Tenho certeza disso e fecho uma aposta com quem quiser. Agora, essas maldades, Fiuza, que ele andou praticando aqui, elas começaram muito antes, né? Dentro da política, a gente tem um jargão que a política adora a traição, mas não perdoa o traidor. E foi o que aconteceu. O Dória, assim que se ganhou a campanha, quando ele fez aquela campanha do Bolsodória, tentando colar a imagem no presidente, ganhou a eleição por uma diferença muito pequena, de 300 mil votos. Ele, imediatamente ao assumir ao governo, parece que ele botou as suas garras de fora e, ao mesmo tempo, jogou para escanteio Geraldo Alckmin, dizendo que seria candidato a presidente, e acabou dando um chute no presidente Bolsonaro, descolando dele, passando a fazer críticas. Acredito que isso tenha acontecido logo nos 6 primeiros meses. Então fica uma situação muito difícil, insustentável, insuportável dentro de um ambiente político, para as pessoas passarem a aceitar o Dória. E foi isso que aconteceu. O tempo foi passando, é claro que ninguém podia mexer com ele na cadeira que ele ocupava, ele tinha o poder, deveria ter tido controle, mas simplesmente se perdeu no seu autoritarismo, no seu ego, na sua vaidade e na sua arrogância. Portanto, hoje, querer carregar o nome do Dória seria um peso muito grande e ficou muito difícil esse ambiente político. O fim disso é quem planta, colhe, e ele colheu o seu próprio afastamento da política, Fiuza. A próxima pergunta, deputado, é da Ana Paula Henkel. Muito boa noite, deputado. Bom, como o senhor muito bem disse, o Dória colheu os resultados, né, de suas ações, e hoje a sensação que temos é que a população brasileira, né, a nação brasileira, por mais que estejamos vendo tantas inconstitucionalidades aí por parte do STF, o brasileiro quer tomar as rédeas aí, né, da política, e obviamente que os pífios números, os números do João Dória em várias pesquisas, né, o índice de rejeição sendo tão grande acabou causando essa saída aí da corrida presidencial. Eu queria trazer dentro desse contexto, deputado, porque com o brasileiro ingressando mais no debate público, político, jurídico, entendendo tudo o que está acontecendo, eu acho que vale a pena ressaltarmos aqui, mais uma vez, né, o PL 2630, de autoria aí do comunista Orlando Silva, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentou colocar em caráter de urgência para votação no plenário, exatamente porque é um projeto de lei para censurar o povo, né? Para calar o povo. É um projeto de lei que coloca uma mordaça nas informações que as pessoas dividem. Gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto, se o senhor acredita que o presidente da Câmara tentará colocar mais uma vez esse projeto aí em votação, já que o povo decidindo, né, os caminhos políticos do Brasil, seja em esferas municipais, estaduais ou até federais, é um perigo aí para o establishment, para o deep state. Boa tarde, Ana. Eu acredito que boa tarde para você também aí que está nos Estados Unidos. Ele vai tentar realmente colocar o PL das fake news em pauta, está tentando esse convencimento com diversos líderes partidários, com algumas bancadas, mas há uma resistência muito grande em aprovar esse texto que foi preparado, esse parecer que foi preparado pelo deputado Orlando Silva. Ele não agrada ainda esse texto, existem conversas e reuniões através disso, mas por essas próximas semanas eu acredito que nada vai ser mexido, não vai se tocar nesse assunto. Isso, inclusive, rendeu muitas críticas pela internet, né? O brasileiro, como a gente consegue acompanhar muito bem, o brasileiro hoje passou a gostar de política. Uma boa parte da população está acompanhando isso. E por onde? Pelas redes sociais, onde ele não pode ser manipulado. Então, nós temos aí as redes sociais, temos inclusive vocês aí, a Jovem Pan, que tem um alcance maravilhoso pela própria plataforma do YouTube, e isso tem dado a sensação de liberdade, de poder assistir aquilo que ele quer, de escutar aquilo que ele quer, e também de
colocar a sua opinião em cima de diversos assuntos. A política hoje domina praticamente 70% da população através do WhatsApp, através do Facebook, através do Twitter. Então, querer votar uma medida dessa com um relatório não pacificado, possivelmente é jogar para perder. Então, eu não acredito que isso vai ser feito nessas próximas semanas, até que se tenha certeza absoluta de que esse é um projeto que poderia passar. Mas o texto, te garanto, vai precisar mudar bastante. Roberto Mota, sua pergunta. Deputado, entre outros episódios da história recente do João Dória, teve aquela tentativa dele de assumir o controle aqui do PSDB do Rio de Janeiro. Ele veio para cá, fez vários eventos, nomeou um presidente que depois acabou saindo, até se mudou para São Paulo, deu tudo errado. Depois teve outro episódio, que a gente não pode esquecer, talvez único na história do Brasil, em que ele nomeou um deputado federal, o deputado Rodrigo Maia, eleito pelo Rio de Janeiro, como secretário do governo de São Paulo. O deputado eleito pelo Rio foi trabalhar no governo de São Paulo. Por último, teve aquele episódio em que o Dória demitiu da coordenação geral da sua campanha o presidente do PSDB, Bruno Araújo, fazendo até comentários depreciativos sobre o desempenho de Bruno Araújo na campanha. Ou seja, uma bagunça. Deputado, o senhor acha que ainda existe algum futuro para o PSDB depois dessa história toda? E não para por aí, Mota. Boa tarde, obrigado pela sua pergunta, um prazer estar falando com você. Mota, ele não atingiu somente os políticos, não. Se eu fizer uma retrospectiva bem rápida com você, começou com os policiais aqui de São Paulo, no momento em que ele chamou um grupo de policiais aposentados, veteranos de vagabundos, na cidade de Taubaté. Depois, numa reunião de coronéis da Polícia Militar, ele chamou a atenção justamente do coronel que estava mexendo no celular e fazendo a ata da reunião. Então, ele desagradou os policiais, desagradou os professores, desagradou o pessoal da saúde aqui de São Paulo, desagradou as pessoas com deficiência quando ele retirou a isenção das pessoas com deficiência para produzir uma arrecadação absurda. E naquela época parece que foi anunciado 9 bilhões de reais. E garanto para você, Mota, vários deputados com quem eu conversei, nos bastidores, me confessavam que não suportavam mais o Dória. Não dava para sentar numa mesa e conversar com ele. Então, um sujeito que ele não consegue agradar nem os que estão dentro da casa dele, que dirá os de fora. E isso teve reflexos. Se você somar essas categorias que ao longo do tempo ele foi agradando, ao contrário, desagradando, como, por exemplo, até o próprio agronegócio, que viu seus insumos subirem absurdamente, você começa a contabilizar isso em termos de votos no estado de São Paulo, que deveria ser o celeiro dele, deveria ser o alicerce da plataforma para a campanha para presidente. Ele conseguiu destruir o próprio alicerce e ganhou a antipatia do estado de São Paulo e dos políticos de São Paulo. E não para por aí, Mota. Eu posso te garantir que há muitos deputados do PSDB de outros estados que também se demonstraram muito descontentes com as posturas do Dória. E assim ele foi simplesmente cavando a sua própria sepultura, desagradando aqui e ali. Restaram o quê para o Dória? Apenas alguns prefeitos no estado de São Paulo, que eu posso dizer francamente para vocês, eles foram comprados com os recursos estaduais e aí não puderam virar as costas para o Dória, porque o Dória tinha colocado muito dinheiro nas prefeituras. Restou somente isso. Não é assim que faz campanha. Se você não tiver um consenso dentro do seu próprio partido para poder avançar em outras frentes, você tem a grande chance de perder e fazer vergonha. Muito bem, ouvimos aqui o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença. Bom começo de semana. Boa noite.